A graça e a paz do Senhor Jesus, galera. Vai trazer pão. Amém. Bora começar? Como eu disse para vocês, hoje vocês estão vendo aqui participação especial do Christian na casa nova e a Débora quer aparecer no vídeo. Espera aí que eu tenho que entregar ela. Filha, agora não pode. Quer aparecer no vídeo. Aí, pronto, agora ela tá no vídeo. Oh, meu Deus, Alequinha da roupa. Ó, gente, pega essa no seu espírito, ó. Tomando tereré. Olha lá. Tomando tereré, tá? Bora lá, galera. Quero lembrar com vocês que a gente parou nos 4 passos, não foi isso? Isso. Os quatro passos na disciplina do estudo. Primeiro passo, qual foi mesmo que a gente falou? Repetição. O segundo passo. Concentração. Isso. Primeiro passo, repetição. Segundo passo, concentração. E o terceiro passo, inaugurando a nossa segunda aula da série Estudo, é a compreensão. Compreensão. Bom, compreender basicamente é, após analisar, entender aquilo que está sendo proposto. Então a compreensão ela tem a ver com o conhecimento da verdade. Então a compreensão seria o conhecimento da verdade que nos ilumina e nos leva ao entendimento. E assim proporciona para a gente um fundamento para a percepção da realidade. Ou seja, a compreensão é a maneira como a gente, no estudo, discerne aquilo que está sendo apresentado pelo texto e qual o fundamento, qual o ensino, qual o valor que aquele texto nos transmite. Então veja, nós estamos estudando a Bíblia, a gente repetiu a leitura, a gente repetiu o texto, a gente se concentrou para compreendê-lo e agora a gente o compreendeu. Quando a gente o compreende, a gente discerne aquilo que está sendo proposto. Então, após o discernimento, a compreensão, o entendimento do texto, vem a quarta fase, ou o quarto passo, que é a reflexão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá legal a conexão? A internet foi instalada hoje aqui e a gente, pelo pacote, tá tudo certo, mas sempre tem que dar aquela testada, né? Então, nosso quarto ponto foi a reflexão. E o que seria a reflexão? Nosso quarto passo. Não entendi, profeta. O que seria a reflexão no estudo? Nos nossos 4 passos. O que vocês acham ser a reflexão? Refletir, analisar e aplicar. A reflexão tem a ver com a aplicação. É isso mesmo. Mas antes da aplicação propriamente dita, a reflexão tem a ver com a partir da compreensão, perceber o tamanho da importância daquilo que está sendo estudado. Ó, se a gente for estabelecer aqui uma sequência, na repetição apenas se procura interiorizar o texto. Na concentração, examiná-lo. Na compreensão, entendê-lo. E na reflexão, remoê-lo. Reflexão aqui é quase que uma ruminância mesmo, porque eu estabeleço a importância do texto a partir de pensar várias vezes
a partir da compreensão. Porque tem como eu refletir em uma coisa que eu não entendi, que eu não compreendi? Não. Então aqui eu quero fazer uma pergunta bem objetiva sobre a dinâmica de estudo de vocês. Ainda não é a nossa tarefa, a tarefa é um apêndice. A galera que vai nos assistir aí em outras aulas, Cuiabá teve tarefa de casa. Só que a tarefinha não vai ficar para agora. Vamos lá. Se você lê o texto apenas várias vezes, simplesmente o lê várias vezes, repetição, e até se concentra para perceber seus detalhes, entende o contexto, mas não reflete sobre aquilo, é possível aplicar o texto na nossa vida ou na sua vida? Não, difícil, né? Exatamente. Então veja só, a reflexão é a ponte entre a interpretação ou a compreensão e a aplicação, Rina. Você falou sobre aplicação? Não foi? Sim. Então, a ponte é a reflexão. Então, olha que coisa interessante. Muitas vezes, no estudo, as pessoas param na parte da compreensão. Elas ficam com o que diz o texto, mas elas não ficam no como se aplica isso. O como se aplica é a reflexão. É a importância disso na minha vida, entende? Na repetição e na concentração, nós estamos observando o texto. Na compreensão, nós estamos o interpretando. E na reflexão, nós estamos fazendo a ponte para a futura aplicação. Porque não tem como aplicar aquilo que eu não pensei em como pôr em prática na minha vida. Então, ó, fazendo uma aplicação aqui. Há muita polêmica, por exemplo, sobre o ensino do dízimo e da oferta. Digamos mais abertamente, mais especificamente, há muita polêmica em torno do ensino sobre contribuição. As pessoas param... Opa, só um minutinho que eu tô com interferência aqui. Tem alguém que aprendeu, meu amigo, a engatinhar, a levantar e a fazer movimentos bruscos. E agora o negócio tá ficando perigoso. Tava escalando o guarda-roupa, Débora. Hoje ela subiu uma escada aqui sozinha. Sozinha não, sendo observada, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Há muita polêmica sobre o ensino do dízimo e da oferta. E entre esse polemizar, tanto os que defendem a partir de argumentos, digamos assim, tendenciosos, quanto os que combatem também a partir de argumentos tendenciosos, nós temos em ambos os casos uma interrupção desse processo dos 4 passos. Os que defendem com argumentos tendenciosos não, equivocados, esbarram no problema da compreensão, utilizando textos totalmente fora da sua interpretação. Por exemplo, Malaquias capítulo 3, versículo 10, muito utilizado para falar sobre dízimos e oferta, que fora do contexto do Novo Testamento não teria nenhuma autoridade para falar do assunto. Haja visto que é um texto profético, difícil de interpretar-se na literalidade, que empresta todo o costume do judaísmo, toda a cultura judaica para dentro da informação que Deus está transmitindo. Mais claramente falando, Malaquias 3,10 está se dirigindo aos judeus que viviam na prática da lei e que tinham uma ordenança da parte de Deus, a prática de um tributo chamado dízimo. O dízimo era um tributo implementado pelo próprio Deus ainda no Israel teocrático, lá na saída do Egito, quando Deus era o monarca direto de Israel e governava através de Moisés.
né, através, digo assim, Israel era o seu, Moisés era o seu representante. Nessa ocasião, Deus estipula que eles deveriam contribuir com dízimos. Então o dízimo, ele vem como um imposto. Aqueles que ensinam na nova aliança, o período que nós estamos agora, que o dízimo é um imposto, é uma imposição, é uma norma, que se não for praticada traz sanções, esses se equivocam na interpretação. Eles ensinam que quem não dizima, o gafanhoto, o cortador, o migrador, o distribuidor vem, não é verdade? Exato, chamado espírito devorador. Eu sempre tive muita dificuldade de falar nessa perspectiva. Eu sempre procurei trabalhar o dízimo a partir de princípios no Novo Testamento, mostrando que o dízimo não é uma regra, uma norma, mas um princípio neotestamentário, incluído naquilo que se chama de lei da mordomia, ou lei da contribuição. Ou melhor, do princípio da mordomia ou princípio da contribuição. Ou seja, quando você enxerga o dízimo no princípio da mordomia e no princípio da contribuição, você está fazendo compreensão, interpretação do texto. Certo? Só que quando você simplesmente esbarra na parte A da compreensão, a parte A é: não há nenhuma fala sobre dízimo no Novo Testamento, você pode fazer uma reflexão equivocada. Qual é a reflexão equivocada? Se não tem nenhuma norma, eu não preciso fazer. Mas quando eu vou buscar a compreensão do texto e reflito na compreensão, por exemplo, eu vejo Paulo estimulando os cristãos de Corinto, eu vejo Paulo falando a Timóteo sobre a importância de remunerar os obreiros, e a remuneração é através da contribuição, refletindo a partir da compreensão eu chego a uma conclusão. Ainda que não haja uma norma, existe um princípio, e contribuir no Novo Testamento, na verdade, é algo mais nobre e mais comprometedor do que no Antigo. Isso é reflexão. Pegaram um exemplo? Nós não estamos falando de dízimo e oferta, mas é só para mostrar para vocês o quanto muita gente esbarra nessas 4 fases, nesses 4 passos do estudo. Eu queria só fazer uma intervenção aqui, adaptando esse ensino aqui à nossa realidade como uma comunidade que está se formando, certo? Por quê? Porque quando a gente estuda os passos do processo analítico de estudo, e a gente vai pela repetição, pela concentração, pela reflexão, é de se notar que isso é um processo crescente, né? No sentido de que não há como você aplicar se você não passar pelas etapas que precedem. O que eu quero dizer com isso? A repetição é algo que a gente pode fazer individualmente. Você senta ali, você vai repetindo, você vai fazendo o exercício de repetição, certo? A concentração, mesma coisa. A partir daquele exercício ali, você vai concentrar em cima daquilo que você está lendo. A compreensão, aí a gente esbarra no detalhe. Se compreender é entender que vocês são os nossos irmãos maduros, dificilmente a gente vai conseguir compreender tudo sozinho. A gente vai precisar de um auxílio, de um apoio dos nossos irmãos maduros. A gente tem batido muito nessa tecla aqui. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende auxiliado pelo irmão maduro, a reflexão, que é a aplicação, ela se torna algo muito mais simples. Então a gente precisa continuar cultivando essa prática de compreensão, tendo vocês como nosso auxílio. Que isso se estende para a nossa comunidade toda aqui. Aproveitem esse momento, aproveitem os nossos pais, os nossos irmãos mais maduros, e se lance, galera. É isso mesmo, porque a gente precisa nessa fala sua, Rina, considerar 2 coisas. A primeira, é possível ler e sozinho
entender o que o texto diz? Porque nós somos guiados pelo Espírito da verdade. E a Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas. Agora é preciso entender que muitas vezes o Espírito da verdade que atua não só em mim, mas na igreja, utilizará pessoas que vão, pela sua maturidade, abrir o meu entendimento para a compreensão daquilo que de repente ficou solto, ficou duvidoso, ficou incompreensível. Então, é importante não exceder em nenhuma das duas medidas. Primeiro, eu só vou fazer sozinho porque o Espírito vai me iluminar. Não. A vida cristã é, antes de tudo, uma vida de coletividade, né? Por outro lado, a gente tem que se lembrar que há 501 anos Deus usou um homem chamado Martinho Lutero para nos lembrar que só a Escritura ela é suficiente para normatizar a nossa vida. Ou seja, nenhuma outra pessoa pode, em nome da Bíblia, falar o que eu devo fazer ou viver. Deixa eu ser mais claro nisso, porque pode parecer confuso. Quando o sola escritura foi apontado como um dos pilares da reforma, ele carregava alguns valores. Um dos valores do sola escritura é que toda pessoa pode tornar-se, pelo Espírito, capaz de interpretar a Bíblia. Por que é que o Martinho Lutero defendia isso? Porque os olhos interpretativos da época eram escravos da interpretação papal. O que o Papa dizia era o que todo mundo tinha que compreender. Ainda que alguém chegasse e dissesse, mas existe algo nesse texto que não se encaixa, se o Papa falou era lei. Então veja, quando uma pessoa, a partir da própria Escritura, nos apresenta um argumento, é uma coisa. Quando uma pessoa utiliza o seu posto, sua representação, para lançar sobre a Escritura uma interpretação particular, isso não é e não deve ser levado em consideração. Vou sintetizar com duas palavras. A Reforma Protestante defende exegese, a Bíblia se explicando. A exegese, uma outra palavrinha, é quando eu lanço o meu pressuposto sobre a Bíblia e faço ela dizer o que eu quero, não o que ela diz. Vocês entenderam a diferença? Exato. Por isso é preciso ter equilíbrio. Porque se eu só leio a Bíblia a partir da lente de alguém, muito provavelmente eu poderei ter uma compreensão parcial e viciada. Quando eu falei sobre isso, profeta, é no sentido de que, por exemplo, a gente vive em comunidade, né? Se nós temos tudo em comum, essa compreensão coletiva acerca de determinada, né, sei lá, determinado entendimento, ela facilitaria sobremaneira a aplicação de todos nós, né? Sim. Porque, veja bem, quando nós juntos partilhamos aquilo que estamos estudando, nós temos a oportunidade de interagir. Vocês estão me ouvindo? Então veja bem, a interação é fruto de uma prévia repetição, de uma prévia concentração e de uma prévia compreensão. Por quê? Porque se eu chego para conversar com a Yasmin sobre um texto, como é que a Yasmin vai discutir, dialogar comigo se ela nunca leu o texto? Não. Tem como ter diálogo? Não, né? Então, quando a gente fala de construção coletiva no entendimento, nós estamos falando de todos estudando
e partilhando suas dúvidas, porque o estudo proporciona não sempre respostas, mas sempre perguntas. O primeiro objetivo do estudo é proporcionar questionamentos, perguntas. Por quê? Porque quando eu obtenho perguntas, eu vou atrás de respostas, e atrás das respostas está a reflexão. Então, muitas vezes, a minha resposta será parcial. E alguém que já esmerou mais sobre o texto vai me ajudar a enxergar algo mais. Mas veja bem, eu preciso, em primeira instância, procurar enxergar, em primeira instância, sozinho. Isso é uma premissa de qualquer método de estudo bíblico. Primeiro eu deixo a Bíblia falar por si. Depois eu recorro a livros, a métodos auxiliares. Quando eu vou a um irmão, eu estou usando um método auxiliar. Se eu não tenho no primeiro momento o esmero de deixar a Bíblia falar, a Bíblia se interpretar, choque de texto com texto, uma leitura repetitiva, repetitiva, concentrada para buscar compreensão, então eu não vou dar oportunidade de a Bíblia falar por si. Aí o que acontece? Eu posso estar viciado no lado B da coisa. Eu disse que tem dois lados. Aqueles que querem fazer tudo sozinho e aqueles que querem fazer sempre por alguém. Hein, fulano, o que você entende desse texto? O entendimento dessa pessoa pode estar equivocado. E aí eu posso estar ouvindo essa pessoa a partir daquilo que se chama de argumento de autoridade. Ou seja, eu escuto o que ela representa, não o que ela interpreta. E às vezes o que ela representa faz com que a interpretação dela, apesar de equivocada, seja aceitável para mim. Vou dar um exemplo. Ah não, mas fulano é muito legal, fulano é muito íntegro. Então tudo que fulano fala para mim, fulano tem uma vida, né? Então se fulano falou, para mim é lei. Não, fulano pode ser íntegro, mas pode ter equivocado na interpretação. Sim. Vocês estão entendendo isso? Sim. É que vocês estão tão quietinhos. Eu tô indo muito rápido. Anotando. Tô? Você falou que eu tô. Entendi. Quer ver um exemplo, galera? Vamos lá. A gente pega João capítulo de número 10. Jesus está falando sobre mercenários e sobre o bom pastor. Então Jesus está fazendo uma contraposição entre um bom pastor e o pastor mercenário. Ao longo de todo o texto, ele está descrevendo a característica do pastor mercenário e a característica do bom pastor. Basicamente, a síntese de um bom pastor pelo texto é de que ele dá a vida pelas ovelhas. Estamos aplicando agora aqui os nossos 4 passos em João 10. É claro que nós não lemos o texto. Mas eu vou pedir para alguém, por favor, abre para nós aí em João 10. Lê o versículo 1. Estamos fazendo uma tarefinha João 10, ao versículo 1. para aplicarmos o estudo, a disciplina do estudo. Na verdade, João 10, versículo 1, por favor. Aquele não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então olha só, está começando descrevendo a figura de um ladrão, certo? Qual é a característica desse ladrão segundo o versículo 1? Ele não entra pela porta no curral. Isso. Por que ele não entra pela porta? Sobe por outra Ele parte. vai por outro lugar. Porque aquele acesso não é autorizado para ele. Há outro pastor responsável por essas ovelhas. Ele precisa fazer isso em oculto para usurpar alguma coisa delas. Então ele está descrevendo a conduta de um mercenário, de um ladrão. Vamos seguir no texto? Verso 2. Pastor da ovelha. Aquele que entra pela porta é quem? Pastor da ovelha. Então existe uma porta. Quem entra pela porta é o pastor. Aí, olha só. A este o Prossigam porteiro aí, por abre, favor. e as ovelhas ouvem a sua voz.
e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Jesus está a partir de um exemplo cotidiano, porque basicamente os hebreus eram um povo pastoril, fazendo uma analogia que visa uma coisa. Jesus está se apresentando como um pastor, bom pastor. E ele está falando dos mercenários. Ele está dizendo assim, ó, que o pastor, por ser oficialmente o cuidador das ovelhas, ele tem acesso a elas porque o porteiro abre a porta para elas. Então o obreiro não abre a porta para o mercenário, certo? Vocês estão entendendo aí que ele está falando de bom pastor e de falso pastor? Ou mercenário? Beleza, então vamos continuar. Versículo 4. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse... Então veja bem, as ovelhas seguem o pastor. O que as faz sair do aprisco sem ser a voz do pastor? O salteador, que vem e rouba as ovelhas. Tá. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Primeira afirmação. Tem uma porta para acessar as ovelhas. Ele é a porta. Segunda afirmação que ele vai fazer sobre si. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará passagem. Agora presta atenção. Jesus está falando de pessoas que tentaram remover as ovelhas do aprisco, mas as ovelhas não os ouviram, porque eles eram ladrões e assaltantes. Vocês entendem que Jesus está falando de mais de uma pessoa no plural? De todos os que vieram antes dele, tentando persuadir as ovelhas, uma figura de Israel. Ele é a porta das ovelhas. As ovelhas entram por ele e encontram um lugar. Um lugar a partir de alguém que as conduz. Mas tem alguém que não faz parte desse processo. Ou alguém, mais de uma pessoa. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, e quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Muito bem. Para a interpretação tradicional, quem é o ladrão do texto? Mas Jesus não está falando de uma pessoa. Ele está falando de várias pessoas que se comportam como ladrões. Aí no final ele faz uma dicotomia: pastor, ladrão. O pastor verdadeiro versus o falso, o ladrão. Pergunto para vocês, dá para ver o diabo nesse texto aqui do ladrão? Não. Interpretando agora, não. Porque o diabo não é o ladrão. Veja que o texto está dizendo que existe uma característica do ladrão. Ele só vem para roubar, matar, destruir. E as pessoas dizem, esse é o diabo. Não, o diabo aqui não é o ladrão, ele é o lobo. Porque o lobo ataca as ovelhas.
o pastor as protege, o ladrão se aproveita delas. Jesus está chamando os, digamos assim, elitizados espirituais de Israel de ladrões. E ele diz, o povo não ouviu vocês porque vocês não são pastores. E toda vez que o povo é atacado pelas trevas, vocês fogem, porque vocês não têm compromisso com as ovelhas. Mas eu que sou o pastor, eu dou a minha vida. O engraçado é que Jesus fala que ele é o pastor e ele é a porta também. Exato. Por quê? Porque ele é tanto o acesso quanto o cuidador. Como é que eu faço parte do rebanho de Jesus? Não é entregando a minha vida a ele? Eu entro por ele e encontro pastagem. Só que quando eu encontro pastagem, quem é que me conduz ao pasto e as verdes e as águas tranquilas? Desculpa. O bom pastor, que Davi no Salmo 23 descreve como sendo o Senhor. Então ele é tanto a porta quanto o pastor. E quem está do lado de fora tentando arrancar as ovelhas de lá é o quê? Exato. E aí tem alguém que quer se aproveitar das ovelhas. Quem é esse alguém? Que não é o diabo. Então vejam que não é o diabo. Vocês estão enxergando isso comigo? Nós acabamos de exercer concentração e compreensão. O texto falou sozinho. É disso que eu estou falando com vocês. Quando eu não me permito ser guiado pelo texto, eu posso dizer também cair na interpretação que Jesus ele se apresenta como uma primícia de pastor, um modelo a ser seguido, né? Sim. Porque todo aquele que é chamado por ele tem a porta aberta para acessar o seu rebanho. Sendo mais prático, não tem nada a ver com a aula, mas é importante mencionar, é Jesus que dá rebanho para pastor e é Jesus que dá pastor para rebanho. E, Efésios 4:11, deu uns para, e outros para, e outros para. É ele quem dá, pelo Espírito. Sabe o que é lindo, gente? É que tá tudo conectado. Mas hoje não é aula de 5 ministérios. Mas é ele quem dá pastores. Sem dúvida. É forte, hein, meu irmão? Meu Deus do céu, cara. Legal, né? Isso pode ser feito o tempo inteiro, mas a gente precisa praticar. Então, repetição, concentração, compreensão e reflexão, num primeiro momento, precisam ser levados assim, quase que ao pé da letra no nosso estudo. Eu te aconselho a, no próximo momento de estudo, fazer estas 4 fases registradas num papel. Repetição. Leia, mas tenha o trabalho de escrever o texto, porque ao escrevê-lo e observá-lo, você está usando 2 sentidos, tato e visão. Repita-o, inclusive em voz alta, para também exercer a audição. Com isso, você está fazendo o texto reverberar dentro de você. Isso é repetição. Depois, eliminada essa fase, você escreveu lá, registrou? Coloque a concentração em prática. Como é que você vai registrar o que você fez de concentração? Põe um cronômetro. Eu vou ficar 15 minutos em silêncio absoluto olhando o texto. Olhando o texto. Só olhando. Pá, lendo. Exercendo repetição. Mas agora é com um tempo específico. Depois, registre o que você entendeu. O que eu entendi do texto? Depois, faça uma reflexão. Como eu posso pôr isso em prática? Isso é lindo demais, velho.
Isso é legal. Cara, chama-se método de estudo bíblico. Quando eu fui no Metanoia, foi a última aula da igreja. Esse exercício comigo na mesa, só que trazer na luz a parábola do filho pródigo. Cara, eu nunca me esqueço daquele momento. Isso. É isso aí. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir, galera? Bom, faço uma pergunta para vocês agora. Ou melhor, nós vamos prosseguir porque já... Ah lá, quem chegou? Falei com o Gabriel hoje, viu? Tudo bem, gente? Falei com o Gabriel hoje. Hã? Amém, amém. Você me ajuda com isso. Galera, eu ia continuar com vocês, mas eu acabei de me lembrar que a gente tem uma reunião agora às 9. E aí eu vou ter que interromper e a nossa última fase do estudo ficará para a semana que vem. A gente deu uma concentrada muito preciosa nos 4 passos, porque na semana que vem nós vamos entender como estudar os livros. Livros diversos, seja a Bíblia ou qualquer outra literatura que você pega nas suas mãos. Nós vamos aprender as 3 regras intrínsecas, a importância de estudar textos que interagem entre si, a importância de estudar a palavra, e aí depois vamos caminhar para o fim. Semana que vem a gente vai gastar uns 40 a 50 minutos, vai ser mais concentrado, mas nós vamos encerrar essa última parte da aula. Aqui, não vai demorar muito tempo não. Eu lembro, bem no comecinho do Senhor na Caverna, pode falar, mano. O senhor falou bem assim para mim uma vez. Falou assim, eu descobri que tinha coisa que eu precisava, que iria me ativar, que estavam dentro do apóstolo. Então, essa compreensão coletiva, assim, a gente estimula, motiva, né, partindo do pressuposto que todo mundo lê na Bíblia, porque tem coisa que Deus vai ativar dentro em nós aqui, que às vezes está dentro do Robson, do Efraim, do Ronaldo, do Éder. A gente precisa começar a exercitar isso, né? Exatamente. É aquela dinâmica que a gente propôs antes de fazer a prática aí do estudo. Juntos estudando, mas impartindo, compartilhando uns com os outros aquilo que se tem lido, aquilo que você tem entendido, aquilo que se tem vivido, né? Porque a gente não estuda só livro, a gente estuda coisas. Nós vamos aprender isso também na última parte da aula. E coisas são diversas. Por exemplo, você pode estudar como viver vida cristã a partir da vida do outro. E é isso que tem transformado a gente, estudando a vida de alguém. A gente tem acesso aos testemunhos, isso evita inclusive que nós passemos pelaquilo que o outro passou. Por isso Sim. Bom, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu queria mandar um abraço para a galera de Paraná, galera de Porto Velho, galera de Alvorada. Cuiabão a vocês, viu?